Olá, sabe aquela história de renda passiva? É um termo que a gente ouve em todo lugar, né? E muitas vezes vem com uma promessa de dinheiro fácil, quase mágico. Mas o que isso realmente significa na prática? Nessa análise, a gente vai desmistificar esse conceito e direto ao ponto mesmo, para entender como funciona, qual é o esforço de verdade por trás disso e o que é preciso para começar a construir. Ok, então, vamos mergulhar nisso. Para começar, vamos pensar numa escolha fundamental. De um lado, tem a renda ativa. A lógica é simples. Você troca seu tempo por dinheiro. Se para de trabalhar, o dinheiro para de entrar. Simples assim. Do outro lado, está a renda passiva, que é o nosso foco aqui. A ideia é completamente diferente. É fazer o dinheiro trabalhar por si só. Gerar um fluxo de grana mesmo quando não se está ali dedicando cada minuto do dia. É uma baita mudança de paradigma, né? O nosso roteiro aqui é bem direto, olha só. Primeiro a gente define o que é de fato renda passiva. Depois, de onde vem esse dinheiro. Aí, um choque de realidade. A verdade sobre o esforço. Em seguida, vamos pesar as vantagens e os riscos. E para fechar, a gente fala sobre a mentalidade de longo prazo que está por trás de tudo isso. Beleza, vamos lá. Primeira parte. O que é renda passiva? É aqui que a gente constrói a base para entender todo o resto. E aqui já vem o ponto mais importante. Aquele que quase todo mundo entende errado. A grande diferença não é que não tem trabalho, nada disso. A questão é que o trabalho é todo concentrado no início. Pensa assim, é sobre construir, comprar ou organizar alguma coisa hoje que vai gerar renda lá na frente com pouca ou nenhuma manutenção. O esforço é antecipado. E o que se constrói então? Ativos. Essa é a palavra-chave de tudo. E o que é um ativo? Bom, de forma bem simples, é qualquer coisa que coloca dinheiro no bolso de forma recorrente. Entende a diferença? A renda passiva não vem de horas trabalhadas, ela vem de ser dono de ativos. Então a pergunta principal muda. Deixa de ser como ganhar mais por hora e vira como construir mais ativos. Ok, segunda parte. De onde vem esse dinheiro? Agora a gente vai pegar essa ideia de ativos e deixá-la bem mais concreta, olhando para as três fontes principais. A primeira fonte, e talvez a mais conhecida, são os investimentos. Aqui, o ativo é o próprio dinheiro. É o seu dinheiro trabalhando para fazer mais dinheiro. Pensa, por exemplo, em ações que pagam dividendos ou fundos imobiliários que distribuem uma parte dos aluguéis todo mês. Basicamente, são ativos financeiros que pingam um dinheirinho de tempos em tempos para quem é dono deles. A segunda fonte é fascinante, são as criações. A lógica aqui é genial. Você constrói algo uma única vez e isso pode ser vendido milhares, milhões de vezes. Pense em conteúdo digital como um e-book, um curso online, ou até direitos autorais de uma música ou uma foto. O trabalhão está todo no começo, na criação, mas o potencial de grana entrando de forma recorrente depois é gigante. E a terceira fonte são os negócios. Mas calma, não é qualquer negócio. A gente está falando de sistemas automatizados. É um negócio com processos tão redondinhos, tão bem definidos, que ele funciona sem precisar do dono ali no dia a dia, no operacional. A renda vem da participação nos lucros e não do trabalho para fazer a roda girar. Certo. Vamos para a terceira parte, a verdade sobre o esforço. Essa é a hora do choque de realidade, a parte que separa o sonho da vida real. E a grande verdade é esta. No começo, praticamente toda a fonte de renda passiva parece muito, mas muito ativa. A fase de construção exige uma dedicação enorme, tempo, energia. O estado passivo não é o começo, é o resultado final. É a consequência de um sistema que foi construído e que, com o tempo, amadureceu. E para chegar nesse resultado, tem 4 coisas que são essenciais, não dá para pular nenhuma delas. Primeiro, tempo. O tempo dedicado para construir o ativo. Segundo, recursos. Pode ser grana para investir ou conhecimento para criar algo do zero. Terceiro, paciência, muita paciência, porque os resultados raramente são da noite para o dia. E por último, o que faz a bola de neve crescer, reinvestimento constante. Ok, quarta parte, vantagens contra riscos. Porque como tudo na vida, tem os dois lados da moeda, né? É super importante ter essa visão equilibrada. Então, vamos olhar para essa balança. As vantagens são muito atraentes. Escalabilidade, ou seja, potencial de crescer muito, diversificar a renda, não depender de uma fonte só e, com o tempo, ter mais previsibilidade e liberdade. Mas para cada vantagem tem um risco. Essa renda não é garantida para sempre. Ela pode sofrer com mudanças de mercado. Muita gente subestima o tamanho do esforço inicial. E mesmo sendo passiva, ela precisa de um monitoramento, de um ajuste aqui e ali.
E chegamos na quinta e última parte, o jogo de longo prazo. Aqui é onde a gente amarra tudo falando da mudança de mentalidade que é necessária para fazer isso funcionar. E essa frase aqui resume tudo de um jeito perfeito. Renda passiva não é um destino fixo, mas um processo. O que isso quer dizer? Que não é sobre chegar num ponto, apertar um botão e pronto, relaxar para sempre. É sobre um processo contínuo de construir ativos, de diversificar, de cuidar do que foi construído, para que ao longo do tempo isso gere estabilidade e liberdade de verdade. E tudo isso nos deixa com a pergunta final, para reflexão mesmo. A pergunta não é como ter renda passiva amanhã. A pergunta certa é que tipo de ativo, por menor que seja, poderia começar a ser construído hoje? É a resposta para essa pergunta que é o verdadeiro ponto de partida de tudo.